Povo lindo, amado e abençoado, a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo o entendimento. Quero aqui, nesse espaço, colaborar com a minha experiência e responder algumas perguntas, de irmãs que têm caminhado com Cristo, mas que ainda o seu esposo é descrente. Ainda, porque ele também se converterá, eu creio, em nome de Jesus. Por que, missionário? Porque eu creio também na conversão do meu esposo. Então, a minha experiência, eu posso colaborar com você nesse momento. Na relação conjugal, quando apenas um é transformado pelo Espírito Santo, nós temos que ter bastante cautela, saber esperar, e entender que o Senhor também tem os seus meios de alcançar o teu cônjuge, o teu companheiro, o teu esposo. Claro que o bom mesmo é ir para a igreja com o teu esposo indo com você, é você fazer a obra ao lado do teu esposo, mas esse tempo vai chegar em nome de Jesus, porque o que eu creio para a minha casa, eu creio para a sua também, e nós vamos declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha só, nós vamos ver o apóstolo Paulo trazendo conselhos preciosos para a igreja em Corinto no que se refere à convivência matrimonial de julgo desigual. O capítulo 7, especialmente, da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, fala de casamento, respostas e perguntas acerca do casamento. E claro que nós devemos nos posicionar de forma coerente, que venha agradar a Deus a respeito do nosso relacionamento. Perceba, Paulo ele começa trazendo conselho nessa esfera de convivência mesmo. E aí no versículo 12, nós vamos ver assim, vou pro 13, porque diz assim: e a mulher que tem marido incrédulo, ou seja, marido descrente, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Quando você volta para o versículo 12, você vai ver que ele começa dizendo: se algum irmão tem mulher incrédula, esta consente em morar com ele, não o abandone. Então, não é só para a mulher, mas para os homens também. Porque quando a gente pensa assim, eu tenho um marido, meu marido é descrente, mas tem maridos que têm esposas descrentes e passam pelo mesmo processo que nós estamos passando. E aí, como agir? Nós temos que entender que o nosso relacionamento com Deus é individual, é particular, não depende do meu marido. Eu aceitei a Cristo e agora eu sou de Cristo e agora o Espírito Santo habita em mim. Claro que eu quero que meu esposo aceite a Cristo, que seja salvo e que caminhe comigo. Para isso eu tenho que orar e pedir ao Senhor: Pai, o Senhor me alcançou, alcança Ele também. E você começa a sonhar com essa salvação na sua casa. E queridos, falando especialmente, porque eu estou falando da minha experiência, então, como esposa, vai ter casos que você vai ver que tem maridos que simplesmente aceitam. Tá bom, você aceitou Jesus, quer ir para a igreja, tudo bem, mas tem maridos que começam, há uma certa perseguição, começa uma implicância. Ele não implica só porque a mulher vai para a igreja, ele implica com a sua veste, ele implica com ela louvando em casa, ele implica porque a vê orando, ele implica porque vê ela falando com irmãos e por aí em diante. Então, são vários casos, Eu falando agora especialmente do meu caso, e quero ser útil na obra do Senhor, compartilhando essa experiência, eu vou lhe dizer que até das minhas vestes o meu esposo reclamava. Ele era do tipo que falava assim, porque agora não é mais, glória a Deus por isso. E ele era do tipo que falava assim: você pode ser crente, mas não precisa usar essas roupas, porque há um choque. Quando nós aceitamos a Cristo, há um transformar, e essa transformação ela é de dentro para fora, e claro que sim, que vão ver, é notório também na nossa forma de, não só de nos comportar, de agir, de falar, mas também na nossa forma de se vestir. Claro, se eu era uma pessoa que outrora usava roupas que poderíamos considerar imorais ou indecentes, agora eu já não estava mais me utilizando dessas vestes, e isso traz sim um choque. Então eu era uma pessoa muito vaidosa na forma de usar certas coisas, na vaidade de estar de manhã, de tarde e de noite, sempre muito maquiada, sempre com o cabelo muito arrumado. Então, quando essa vaidade foi sendo retirada de mim,
né? E comigo foi instantâneo, foi algo assim imediato, que não sinto falta de forma alguma, né? Deus vai trabalhando em nós, né? Ele vai trazendo depois outras coisas que você vai ver assim, não, o Senhor tirou para mim ver que isso não era o mais importante. No meu caso, isso contava muito, né? Porque eu era bastante vaidosa. Mas enfim, então, no meu caso, eu vivi experiências, por exemplo, nesse sentido, né? Desse implicar com as minhas vestes. Tinha também a questão de escolha o dia de você ir para a igreja, não tinha liberdade de ir os dias que eu quisesse. E aí, como é que você fazia, missionária? Presta atenção. Nós vamos sempre buscar na palavra de Deus as respostas, né, para o nosso proceder. E falando em proceder, em atitudes, a palavra do Senhor aqui na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, fala da vida exemplar cristã, dos deveres dos casados. E o versículo 1 fala assim, ó: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Então, a mulher sábia, como diz na palavra, a mulher sábia edifica a sua casa. Ela é uma mulher que ela vai privilegiar, né, que vai dar muito valor às atitudes, ao proceder, do que mesmo às palavras, aos argumentos, né? As suas atitudes vão ganhar o seu esposo para Jesus. E aí, o que eu fazia? Como eu sempre fui muito independente, eu não era do tipo de eu posso isso e perguntar, por exemplo, a opinião dele sobre algo. Eu sempre fazia, porque me considerava muito independente e não tinha essa visão de que eu tinha que ser submissa ao meu esposo. Entenda, submissão ao marido não é humilhação. Submissão no sentido, ele é o cabeça, né, da família, como Jesus é o cabeça da igreja. E eu tinha sim que ouvir o meu esposo, eu tinha que fazê-lo sentir que ele participava da minha vida. E aí eu comecei a perguntar a ele, né, várias coisas. Quando ele disse, você escolheu um dia para ir na igreja, então assim eu fiz. E você diz, estava bom para você, missionária? Não, não estava. Eu tinha muita sede de Deus, eu queria muito. Naquele momento especialmente, primeiro amor, aquele desejo de estar sempre, todo tempo, né? Você acordar pensando em Jesus, e dormir pensando em Jesus, já sonhar esperando as experiências sobrenaturais, vivendo com Jesus. Então, não estava bom para mim, mas eu tinha que esperar o tempo de Deus. Eu apresentava ao Senhor e o Senhor sempre me instruía na palavra que eu tinha então que mostrar para o meu esposo que eu era diferente e que o meu aceitar Jesus não era um confronto dentro da minha casa no sentido de aceitei Jesus e agora o Senhor quer que você se separe porque o teu marido ainda não é crente. Não, você vai ganhar ele para Jesus. Isso sim é o que o Senhor quer. E aí eu comecei a seguir o que ele falava. Com o tempo, daqui a pouco, ele falava que eu já podia ir 2 dias, então eu já ia. Aí ele começou a ver que eu não batia de frente, né, com isso. E claro que a gente tem que compreender, o Senhor nos dá discernimento, que muitas vezes o inimigo ele coloca coisas dentro da nossa casa para ver levantes, para ver se há choque. Então você vai, Jesus, me ajuda aqui. E isso não podia ser um choque na minha casa, eu não podia bater de frente com meu esposo. Eu tinha que mostrar que eu estava sendo transformada pelo Senhor. E aí chegou, né, o tempo em que ele dizia, que ele começou a dizer, não, então vá 2 dias. Aí depois ele dizia, não, vá, se você sair no início da semana, então deixa o outro dia só pro final de semana, dá esse intervalo. Aí eu, tudo bem. Daqui a pouco ele dizia, não separe o sábado, somente o sábado não vá, porque o sábado a gente vai sair com a família, ou a gente vai para algum lugar o final de semana. Eu disse, amém. Claro que tinha sábados que eu queria estar numa vigília, irmãos, dando glória. Queria estar lá, maravilhando com as coisas do Senhor, mas você tem que saber esperar o tempo de Deus. E esse tempo foi chegando, né? E chegou, glória a Deus por isso. E o mais lindo tempo que vai chegar é quando levantar a sua mão e confessar o Senhor Jesus como seu Salvador, porque ele já crê no Senhor. Ele já é temente ao Senhor. Então eu creio, irmãos, ele vai ser mais crente que eu, tenho certeza disso. E aí o que acontece? Esse tempo chegou, ele já compreende o trabalhar de Deus na minha vida, ele já aceita a minha entrega ao Senhor, né, de forma integral, até em termos de trabalho. Porque um questionamento que existia era, você pode pregar, você pode ir para a igreja, ele dizia isso, mas trabalhe. Então ele não compreendia essa separação, né, só para o ministério. Mas a gente tem que suportar. Por amar, a gente suporta e espera o trabalhar de Deus. Eu te digo, o Senhor, através do seu Espírito Santo que nos direciona,
que coloca palavras na nossa boca, que vai dizer o tempo certo de se calar, o tempo certo de falar, o tempo certo de se pronunciar. Ele vai te dar todas as direções. E em Deus você tem sabedoria para agir nessa situação e logo, logo ver o seu esposo caminhando com você na presença do Senhor. E vai ser lindo para a glória de Deus. Como eu falei, ia ficar muito extenso se eu falasse sobre outros momentos, sobre outras experiências. Então eu deixo para um próximo vídeo outras perguntas que as irmãs especialmente têm feito. Amém? Espero ter colaborado, que Deus te abençoe em todo o tempo. Seja conduzido pelo Espírito Santo e você vai ganhar o seu esposo para Jesus. Amém? Ô glória! Pense sempre, coloque no seu coração, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus é lindo! Ô glória!